Fala, tripulação Selincast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado junto com vocês e inspirar os novos praticantes na modalidade à vela. Com produção audiovisual Zion Map e apoio dos nossos queridos parceiros Rádio Vela Show, Santec, o protetor solar do velejador, Muito Bons Ventos e o ITEC IT Soluções para a sua empresa. Muito bem, hoje eu tenho a honra de receber aqui no estúdio Selincast da Zion, ele que é apaixonado pelo mar, pelo vento, pelas ondas, tenho aqui um histórico gigantesco, né, de experiências no mar, travessias, regatas, e está diante agora de um grande desafio, né? Ele que também tem outros desafios na vida profissional, é um médico, neurocirurgião. Quem acompanha o mundo náutico talvez já deve até saber de quem que eu estou falando, né? Mas é isso daí. Ele está hoje aqui presente com a gente no estúdio Selincast para falar de uma regata que vai acontecer em volta ao mundo, a Globe 40. Seja muito bem-vindo, José Guilherme, e obrigado por aceitar o convite para bater esse papo aqui no Selincast, Zé. Muito obrigado. Realmente o seu canal aí prestigia demais o nosso esporte, né? A vela, e estou aqui para exatamente colaborar nisso, entendeu? Minha intenção ao fazer isso não é, na verdade, divulgar também, né, nossa tarefa, mas exatamente entusiasmar as pessoas a participarem desse esporte que é maravilhoso. Zé, a gente já vai falar da Globe 40. Tenho muitas perguntas aqui para você, né? Eu já preparei algumas aqui. Teve gente que sabia que eu ia conversar com você, mandou também algumas perguntas. Mas vamos falar um pouquinho rapidinho do Zé Guilherme, né? Eu conheço um pouco da sua história, mas talvez quem esteja assistindo agora pela primeira vez, que talvez não o conheça ainda, é interessante conhecer a tua história, a tua trajetória na vela, né? Quando é que foi, aonde e quem que inspirou você a fazer, a entrar nesse mundo náutico da vela? Zé, conta pra gente. Então, eu vim de Angola, né? Sou português, mas angolano. Na verdade, a minha nacionalidade, quando eu tive que optar, eu passei a optar por nacionalidade portuguesa. Emigrar como português é um pouco mais fácil do que como angolano naquela época. 25 anos depois, quase 25 anos depois, eu recuperei a minha nacionalidade angolana, e agora eu tenho dupla nacionalidade, na verdade. E aí, oficialmente, a minha carteirinha, o meu RG é português. No Brasil. Eu sou tenho um que se chama igualdade de direitos. Português, que é só para os portugueses, e que me permite trabalhar no que eu gosto, que é a atividade universitária, né? Sou professor da USP, sou livre docente, trabalho nessa área da neurocirurgia já agora, chama-se neuroradiologia intervencionista. E o que eu faço é exatamente navegar nas artérias e veias do corpo até o cérebro. Ou seja, eu trato doenças com catéteres. E é muito, muito semelhante a velejar, mas isso é daria uma outra coisa, entendeu? É basicamente o que a gente necessita para velejar: estratégia, técnica, treino e gostar do que faz. Com certeza. Então, né? esse talvez seja o mais principal. Então, resumindo isso, eu vim para o Brasil com 15 anos e a gente morava em Luanda, onde a vela tinha uma certa importância, porque lá morava um cara que provavelmente você conhece bem, que se chama Paulo Santos, que mora no Brasil, que migrou como eu, e que em Portugal, na época ainda da ditadura de Salazar, foi feito um campeonato mundial de snipe.
em 1971, se não me engano. 71 ou 69? Não, 71. Acho que é isso mesmo. E aí, posso estar errado na data, agora você ainda falou o negócio das datas, tanta coisa que você... Mas, de qualquer jeito, o meu irmão comprou, o Paulo Santos tirou o 3º lugar nesse campeonato mundial, e foi feito em Luanda, naquele espírito dos governos anteriores, para que ele ganhasse. Não foi, olha que interessante, era um campeonato mundial de sniper português, que Portugal ganhou para fazer, mas não em Portugal. Ele fez em Angola, que era a praia dos caras. Mas não acabou, acho que até quem ganhou foi os Estados Unidos. Mas aí meu irmão velejava de sniper e comprou um dos barcos daquele campeonato. Foi lá que eu aprendi a velejar. E depois disso, eu sempre gostei de velejar sozinho, desde criança. Depois disso, eu ganhei um barco, chamava Dubshik. Dubshik é um barco de modelo de 1950, mais ou menos, que é uma prancha à vela com 2 velas, só que para um cara só. É uma loucura, entendeu? De velejar naquele barquinho. Mas já era um barco planador. Mas é uma buja e uma bujinha e uma grande. E aí, que era feito para velejar sozinho. Tinha gente que velejava em dupla, de madeira e tal. Tinha uma flotilha razoável na África do Sul. E é inglês, né, o projeto. E eu aprendi a velejar ali. E eu saía de manhã cedo, sozinho, sempre, meus 10, 11 anos, e ia velejar na Ilha do Mussulo. Por isso, meus barcos se chamam Mussulo. E depois eu vim para o Brasil e começou a minha vida. A gente tinha perdido tudo, então eu não tinha barco. Eu passei a ser sócio-atleta em Vitória, com os meus 16 anos. Velejei muito tempo com um cara de sniper na Prode, um cara... foi vice-campeão brasileiro e tal, chamava Jacaré, é um cara muito conhecido também na vela e nas como se chama isso, no cartolagem das federações, por aí assim. Mas vamos lá, então quer dizer que essa sua paixão pela vela começa desde cedo, então? Muito cedo. Desde cedo. E qual foi o momento que você, velejando... Porque assim, eu tive um momento que foi meio que um estalo, sei lá, parece que assim, o bichinho me picou, sabe? E aí eu falei assim, putz, isso aqui é extraordinário, isso aqui me conecta com a natureza, com o vento, e o vento junto comigo está me fazendo essa embarcação se mover. Né? Teve um momento seu na vida assim que você se recorda de ter tido esse estalo assim em relação, ou não? Foi tudo meio fluido? Na verdade, foi menos romântico. Foi assim, entendeu? Foi menos romântico. Eu vim para o Brasil, como eu falei, passei e o último campeonato, aí fui para a faculdade de medicina, e eu sempre fui CDF, sempre gostei de fazer bem o que você se propõe a fazer. Então, sei lá, tirei primeiro lugar no vestibular, fui sempre um cara que estudou muito. E sempre meio dirigido para as coisas, mas nesse sentido. Então, comecei a estudar e larguei a vela. Com 18 anos, eu larguei a vela. Aí o Jacaré me chamou, estava já em 82, 21. Falei, não tem ninguém para participar do último campeonato, do campeonato brasileiro de sniper em Porto Alegre. Eu não estou podendo ir, você vai com meu filho. Vai o barco alugamos um barco ótimo lá, não tem problema, entendeu? Foi escalado assim, intimado aí eu fui. Obviamente que o barco não era exatamente o mais moderno. Aí eu já na segunda ou terceira regata eu perdi
perdi o espírito para ir e saiu uma notinha no jornal que eu estava disputando, no jornal lá, que eu estava disputando o campeonato na raia feminina. Não estava muito interessado, mas aí eu larguei a vela e como eu disse, fiz a faculdade. Aí, 11 anos depois disso, ou seja, já com 39 anos, eu estava numa situação de estresse de trabalho violento, doutorado, não sei o quê, de docência. Pesando 102 quilos. Caramba! E completamente workaholic, sem coisa. Eu falei, sabe uma coisa? Eu vou comprar um barco. Num dia que eu ganhei, tinha aqueles pagers, que você recebia mensagem. Num dia, num sábado de manhã, 43 mensagens, ou mais, esse foi o número que ficou, eu não estava de plantão, não estava nada, e eu falei, não pode continuar assim. O resultado foi esse. Não pode continuar assim. Eu tenho um negócio que eu gosto, que é velejar. Eu continuei me atualizando com relação às coisas que se passavam em barcos, aí já oceano. E aí fui lá. Nesse mesmo fim de semana eu comprei um Cal 9.1. Que beleza. No qual eu velejei essa costa do Brasil sozinho, muitas vezes. E fui aprendendo por mim a velejar, e foi essa razão, e aí foi impressionante a conexão, que eu já pensava isso mesmo, mas a conexão que isso tem com o que eu faço, com o que eu penso, entendeu? A questão de você, especialmente eu acho que a estratégia é prever o que vai acontecer. A prática da vela também é uma forma de terapia para nós, né? Totalmente. Quer dizer, além disso, porque pondo assim parecido com a profissão, é exatamente isso, o que eu tenho dado aula direto no mundo, entendeu? Não dá mais para você... E o negócio foi evoluindo, né? Assim como eu evoluí na profissão, eu fui evoluindo na vela. E fui cada vez chegando mais à conclusão que hoje você não pode fazer qualquer procedimento que seja para olhar o que vai acontecer. Você tem que saber o que vai acontecer. Tem todos os recursos para isso. Antecipar. Então, quando você escolher um médico, escolhe um médico que tenha essa visão, entendeu? Muito bom. Tem um negócio que eu até sempre falo, né? Tem a ver com isso. Tem um código, no Código Internacional de Doenças, chama CID, né? Que é laparotomia exploradora, ou seja, abertura do abdômen para explorar. Não tem mais como fazer isso, entendeu? É a mesma coisa, não tem mais explorador. O termo explorador não dá para ser utilizado, isso é polêmico. Eu entendi, ou seja, a gente tem hoje recursos para conseguir antecipar o que vai acontecer, ou seja, a gente só não usa se não quiser, né? Porque tem esses recursos, a tecnologia está aí, a gente consegue se beneficiar disso, tanto no mar quanto na medicina, que é o que você está falando aqui para a gente. Quer ver um grande exemplo? Na Cape to Rio, na regata Cidade do Cabo Rio, 2014, que nós fizemos, com o Sul 13, com o Bavária 55, em tripulação, estava previsto e tinha absoluta... se sabia que estava chegando uma depressão baixa, que o grande problema nessas latitudes é a junção com outra, né? Então, e queria talvez acontecer alguma coisa muito séria. E essa regata tem uma parte dela que é muito amadora, é totalmente de pessoas, famílias que vão. Atualmente ela é assim, né? Cape to Rio. Na Cape to Rio. E tem os barcos profissionais, é claro, mas tudo isso.
E estava se prevendo isso. Pois bem, nós pegamos 57 nós pegamos onda de 8 metros, nós pegamos, nessa história, 10 barcos abandonaram, eram 30, 10 barcos abandonaram, um afundou. Uau. E morreu uma pessoa. Então, pulamos para Transat, Jacques Fabre, 2023. Previsto a mesma coisa, entrada e pegar a gente com uns 4, 5 dias de previsto, já se sabia. A organização fez o quê? Os barcos rápidos, os trimarãs, saíram no dia e passaram na frente da depressão. A gente, de classe 40, ia pegar no meio. Fomos até de Havre, que é na Bretanha, até Lorient, 600 milhas, e paramos lá. Entendeu? Esperamos passar. A tempestade devastou aquele pedaço da Bretanha aí. Eles não são preparados para isso. Então, assim, em terra, tipo coisa destelhada, um monte de coisa desse tipo. Ninguém... Eles não é que não são preparados, eles não esperam que isso aconteça, mas não aconteceu nada de grave e não aconteceu nada de grave com ninguém. Todos ficaram protegidos. Os IMOCAs nem sequer largaram. Então, foi bem interessante. Quando isso entrou em Lorient, os barcos estavam um dos barcos, a gente estava inclusive lá, tinha ficado no barco por conta de não deixar. Um dos caras tinha ido dormir no hotel. O barco chegaram ondas dentro do porto de 2 metros, 2,5 metros. Nossa. O barco bateu no coisa e fez um buraco e começou a afundar. Foi a gente que foi lá salvar o cara e chamar para vir buscar e tal, senão o barco tinha ido para as picas. Então é muito interessante essa visão de que você consegue prever e tomar atitudes, entendeu? Claro que se você estiver lá no meio do oceano... Agora, na Vendée Globe, na hora que eles estavam chegando, também teve, porque aquela região ali do Golfo da Gascogne é uma coisa de doido. Aí o cara que chegou, uma das concorrentes que chegou era a Sammy Davis, que é uma excelente coisa. Ela ficou esperando passar. Esperou 1 dia e meio. Entendeu? Se arriscou, ela podia até ter chegado um pouco mais na frente. Só que estava chegando uma volta ao mundo. Tem que pôr na balança e ver que a segurança tem que prevalecer, né? Então é muito interessante isso, você passar isso para frente. É, de um lado, um negócio legal, porque quem está começando agora, ou se sabe que tem uma boa... Pode ter tem melhores condições de prever o que vai acontecer. E um pouco contra os loucos que fazem sem nenhuma coisa. É aquela história, mar calmo não faz bom marinheiro. Não sei até onde isso é bom ou não, né? Tudo tem um limite. Mas vamos lá, vamos falar do que a gente quer saber aqui, né? O povo quer saber. Você que está assistindo a gente, se você ainda não assinou o canal, assina aí o Sailingcast, deixa seu like, isso ajuda a impulsionar cada vez mais o nosso canal, a nossa comunidade náutica, a nossa comunidade da vela, e essa informação chegar cada vez mais para mais gente, né? E vamos falar então de Globe 40, que é o que eu estou curioso aqui, muitas perguntas. Globe 40, Zé. Vamos lá, vamos começar falando um pouquinho do evento em si. Eu queria que você nos explicasse um pouco da diferença da Globe 40 para a Vendée Globe e uma Ocean Race, né? Uma Ocean Race, o Volvo, que a gente chamava de Volvo Ocean Race, né? Quando foi a primeira edição, que foi acho que 22, foi a primeira edição, né? E ela acontece de quanto em quanto tempo a Globe 40? Ela é todo ano ou ela tem um período? Conta um pouco sobre o evento em si, Zé. Vamos lá. A Globe 40 é
é um evento feito para tentar juntar, digamos assim, profissionais e amadores que têm que gostam de fazer e têm experiência em fazer vela de endurance, vela de longa distância, etc. É feito como chama 40, Gol 40, porque é feito com um barco chamado Classe 40, que é um barco one design, né? É um desenho único, não tem rating, nada, como é no caso da Ocean Race ou como é também no caso da Vendée Globe. A diferença da Vendée Globe, que é única, na verdade, é que ela é sem paradas. Então, a Vendée Globe não tem... Não tem parada. Não tem... É um tipo de barco só, é um 60 pés, um Imoca 60. Já foram outros barcos, né? Mas sempre foram barcos one design e que dão a volta ao mundo sem paradas. Sem paradas. Então, é bastante desafiador. Digamos, o top. Quem participa do Vendée Globe está vindo é o top das regatas, etc. Mas você vê, essa última que teve, foram 40 barcos. São selecionados a dedo, entendeu? Mesmo assim, 40 barcos. E desses barcos, só houve 4 abandonos. Poxa. Então, o pessoal se preparou muito bem, tá? Muito diferente das primeiras edições, das edições passadas. Essa foi a primeira, a Vendée Globe, a primeira diferença é essa. As outras são regatas em tamanhos diferentes para barcos com paradas. Qual a diferença da classe 40? A classe 40 foi uma classe que ela surgiu exatamente para baratear os custos de barcos da classe, dessas classes que eram muito caras, tudo. Aí o cara que sei lá, eu sou médico, trabalho, gosto de velejar em alta performance, gosto de fazer direito às coisas, então tem uma opção. Uma opção. E aí foi feito um barco que somente é aceito carbono no mastro e na retranca. Não é aceito carbono em mais nada. E aí nem mesmo nas talas das velas. Poxa. Então, barco muito para baratear os custos. E muito, digamos, sustentável. Né? E todos eles são o mesmo modelo? Mesmo modelo. Só que a evolução é terrível, né? Então, hoje nós temos a partir de que os barcos passaram... Esses são barcos, só uma explicação, esses são barcos para a comunidade mais náutica, são barcos foram cada vez progressivamente sendo mais adaptados a downwind, a ir a favor do vento, né? Porque não... E esses barcos, obviamente, começou a se projetar o barco dentro das regras muito mais para downwind, terminando no que eles chamam nos sculls, que é uma saboneteira, um barco a proa gigante, que são a partir os barcos na classe 40 e outros também são por números da associação. O meu, por exemplo, eu já tive o 90, o 107 e agora é o 151. É o número dele? O número dele, mais ou menos em relação às datas de construção. Então, o meu barco é 2018. Então, os atuais, a partir do 160, passaram a ser os projetos scope. Entendeu? Então, hoje nós estamos no 200 e pouco, 206, eu acho, não sei exatamente. E aí você tem 200 e poucos barcos da classe e cada vez barco mais nessa outra. E aí o que acontece? As regatas feitas
pela classe, são basicamente downwind. Entendeu? Então, esses barcos de ponta, por exemplo, andam quatro nós a mais que o meu. Ah, entendi. Entendeu? No contravento, mais ou menos, ainda vai dar para, às vezes, se garantir. Mas, de resto, então não tem... Então, agora, os organizadores, dividiram as classes em esses sculls, que eles chamam. Tá. Que é a Pro-Ampa e Sharp, que são os pontiagudos, que ainda são da minha área. Então é como se tivesse ali duas classes. Quase duas classes. Então, hoje, por exemplo, a Globo 40 vai ter duas classes. Quantos barcos, mais ou menos, estão previstos para essa próxima edição? Então, aí a Globo 40 foi feita pela primeira vez, na verdade, dentro desse conceito de ter barcos de todo tipo, de todas as idades, tal, a oportunidade de fazer uma volta ao mundo com escalas, né? E a primeira edição foi feita em dupla, esqueci de dizer isso. E essa primeira edição foi feita, então, em 2023 e que teve, acho que, 9 barcos. Hoje tem 15 já inscritos. Acho que já terminou a inscrição, então acho que são 15 mesmo. E aí precisa de uma qualificação para poder participar, né? Não adianta eu chegar lá e falar, eu tenho um barco, quero participar, não. Na verdade, assim, não tem uma qualifier obrigatório para isso, né? Mas tem as exigências que são avaliadas por quem tinha. Por exemplo, a gente queria uma tripulação puramente brasileira e eu não tenho, até o momento ainda, estou com algumas possibilidades, mas não tenho sponsor. Então eu eu queria uma tripulação brasileira. Eu não tinha dinheiro para pagar um profissional para ir. Precisei pegar um amador que pudesse ficar um ano fora ou mais, né? E foi daí que surgiu a história do Luiz Bolina, que velejo com ele há muitos anos, e que é daqui da ilha e mora num barco, né? E é uma pessoa que tem muito... e a gente tive que fazer um qualify com ele neste barco. Então, por exemplo, nós fizemos vários treinos perto de La Coruña, onde o barco está. Daí fomos para os Açores, fizemos Açores. Açores fizemos... Na verdade, estava velejando ali no Través de Lisboa, o Bolina estava dormindo. E os turnos a bordo é interessante, né? Esse barco é muito demandador, mas vai a maior parte do tempo 95% do tempo vai no piloto. É tudo duplo. Você tem 2 pilotos, tem 2 estações de vento, tem 2 computadores, tem tudo é duplo para resistir, né? E a gente estava ali no Través de Lisboa indo para La Coruña, no norte. E aí o Bolina estava dormindo, a gente ia chegar em La Coruña em 1 dia e meio e tínhamos um espaço para ficar. Sabe uma coisa? Vamos dar aqui o rumo, vamos dar uma voltinha. Aí fomos para lá. É só ajustar as velas que a gente consegue ir para outro canto. Foi divertidíssimo. Que legal. O Bolina chegou do lado de fora e falou, cara, o que aconteceu? Nós estamos de través, não sei o que também. Aí eu falei, não tinha acordado, não mudamos para o trajeto para Lisboa. E aí fizemos isso, voltamos para La Coruña. Aí fizemos mais uma ida até a Inglaterra, porque o barco foi lá para ser medido, uma série de coisas. Então foi uma viagem terrível, 600 milhas de contravento, chegou a 50 nós, 40.
terrível. Mas esse barco no contravento você tem que usar protetor de ouvido, entendeu? Né? O barulho internamente é muito grande. E esses barcos, eles são projetados, que você estava me falando, mais para downwind. Eu costumo ver alguns barcos, né, em regatas, e aí vem aí a minha dúvida, né? Muitas vezes eu vejo um barco andando de aleta com a genoa para cima, além do Genniker. Com dois? Sim, não é incomum, dá muito mais dirigibilidade para o barco. Quando o vento está forte, né? Você colocar uma buja, porque ele tem, basicamente o barco é uma genoa, uma J1 que eles chamam, e uma trinqueta ou staysail, J2. Aí a terceira vela que você pode ter também é uma vela de tempo, que agora, por exemplo, para coisas, aceitaram fazer uma vela um pouco maior que a vela de tempestade. Uma Code Zero? Não Code Zero. Code Zero é grande. É uma vela pequena de... Tá. Entendi. Para tempestade... um meio intermediário. Tá. Estão autorizando fazer uma vela intermediária que é maior que a vela de tempestade. Que é boa, vai ser legal para contravento. Então, assim... Você consegue ter uma vela, consegue ter fazer um popa com a segunda vela, porque ela te dá muito mais dirigibilidade. Por sinal, o HPE, por exemplo, a gente usa com alguma frequência. O barco consegue orçar mais. Né? Consegue orçar mais e ele fica menos, a proa fica mais presa, né? Mais controlável. Mais controlável. E tem um limite de vento que precisa ter acima de tanto, ou esses barcos com qualquer vento, 10 nós, 12 nós, já consegue... Essa é uma outra coisa que a gente evoluiu muito, né, no aprendizado, né? Existe um programa de vela, né? Que é o melhor para mim. Eu usava um outro, agora estou aprendendo a usar o Adrenar. Adrenar de adrenalina, né? Adrena. Então, o Adrena ele pega todas as características do barco, as polares, não sei o que e tal, as velas que você tem, pega aquilo tudo, você introduz lá. Você coloca a previsão meteorológica lá dentro e você já planeja qual vão ser as velas que você vai utilizar naquele momento e naquela data. Aí, no dia mesmo que você está usando, ele integra os instrumentos todos do barco, velocidade, etc. Ele faz um match. Integra tudo. Você pode até colocar como é que está o mar. Ele também identifica quanto é que o barco está inclinando, etc. E ele te junta. E ele diz, para isso aqui, esse rumo que você vai, você deve estar de J2, você deve estar de J1, você deve estar de coisa. Aí, obviamente, que isso é apenas uma previsão. Claro. Antes, isso existia, eu também sempre tive, mas é uma tabela. Você vai lá na tabela e vê tanto de vento, tanto não sei o que e tal, você vê aquilo ali. E, além disso, logo em seguida, ele te dá o teu VMG, ou seja, quanto que você deve estar, qual é a velocidade que você deve tentar atingir. Então, vai lá e regula as velas para que a coisa vá assim. Então, quando você está... Isso foi para citar o fato de que você perguntou, está lá... O barco não tá legal, entendeu? Você tá 2 nós abaixo do que você devia. Poderia estar. Então, alguma coisa está errada. Ou você está
tá mal regulado sua vela, ou errado. Tem alguma coisa que não está correto, entendeu? Entendi. E aí, isso é para aquele momento. Tem o outro que eu falei, que é você planejar o que você vai usar. Mas aí ele te dá isso aí. E hoje em dia, cara, quem me desculpa aí, mas quem for na sensibilidade perde disso. Quem for no... não, é melhor isso aqui, porque eu estou sentindo o vento, né? Pode juntar as duas coisas, né? Pode juntar esse conhecimento... Que é quem ganha. É quem ganha. Quanto é que não... Quem ganha, claro. Quem ganha é isso exatamente, entendeu? É quem... Mas assim, você vê os caras, os profissionais, em dupla, na maioria das vezes tem sempre um dormindo e o outro meio acordado, porque é bastante intenso a coisa. Então, nós costumamos fazer turnos à noite, com certeza, de 2 horas. E se tem manobra para fazer, acorda a pessoa. Mas se é em longa distância, está sempre alguém, a maioria das vezes tem alguém dormindo. Esse barco, aliás, não tem cama. Não tem cama, é espartano de verdade. Só tem a gente chama, um saco de dormir. Eles chamam beanbag, né? É uma almofada grandona com coisa de isopor que você carrega pelo barco. Fora as coisas que você carrega, né? Comida. Tudo liofilizado, só tem um bico de gás com água, né, para você esquentar. Vou dar uma viajada aqui. Você acha que isso está um pouco no nosso código genético? Vou falar com um médico, hein, agora, hein? Um assunto que talvez eu não devesse entrar, mas por que a gente tem essa vontade de passar por esses desafios no mar, no barco? Eu sou um cara que sou apaixonado por isso também, e todos os que eu conheço adoram os perrengues. E a gente fala, nossa, nunca mais eu vou fazer uma Santos Rio. No ano seguinte você está lá de novo. Na verdade, costuma ser no dia seguinte, né? Você já está com vontade de voltar. Mas assim, eu sou de uma geração em que a genética, para mim, é construída, né? Então, assim, sempre tem a ver com as experiências de cada um, na minha opinião, sempre tem, isso não está determinado. Não, né? Não está, né? É como o cara que quer ser astronauta ou vai à Lua, é interessante. Esses caras, por exemplo, os primeiros caras saíram de caras que eram puros estudiosos, entendeu? Não eram esportistas. Eram os exploradores da época, né? Os estudiosos que falam, então eu quero ir lá ver como é isso, né? Eu vou tentar fazer com que isso aconteça. Entendeu? Ainda com dificuldades em entender. Eu não acredito em descobertas dos portugueses. As caravelas que iam na frente, os barcos pequenos. Eles iam explorando, faziam contravento, né? Mas eles iam para poder descobrir qual a rota que dava para fazer sem ser de contravento, para poder comercializar. O resto eles conseguiam fazer, então. Esse é um assunto interessante que dá muita conversa, porque assim, é curioso mesmo, né? Da onde vem esse ímpeto humano de explorar, de escalar um Everest, de ir para a Lua, né? E, enfim, acho que é uma conversa gostosa até. Né? Eu acho que assim, em relação a mim, eu te digo especificamente, eu gosto do projeto, gosto de desenvolver e gosto de atingir objetivos. Não acho que o velejador de alto nível, que pretende ganhar regata, de esporte, qualquer um é mais ou menos assim, entendeu? Tem que ser assim. Agora, há também a situação do sujeito que gosta somente o mar lhe dá prazer, entendeu? O mar lhe dá prazer, é outra região do cérebro.
Olha aí que interessante. É outra região do cérebro. Ô Zé, vamos fazer um dia uma conversa sobre isso, porque me atrai bastante, porque a gente pensa justamente isso, né? O que leva a pessoa a escolher fazer determinadas coisas? Né? É outra coisa. O cara que tem pôr do sol idêntico todo dia, idêntico, semelhante todo dia, o cara fotografa aquele pôr do sol todo santo dia e vê diferenças entre eles, e um dia é lindo, outro dia é bonito, esse foi o melhor do mundo, não sei o quê. Tem um companheiro de viagem que era assim. Né? E isso era o prazer dele. É incrível, é incrível. O maior prazer dele era poder... Então, são coisas um pouco diferentes, eu acho, de perfil. Perfil, né? Mas a máquina humana é uma coisa incrível, né? Falando em máquina, vamos falar do teu barco. Ele chama Barco Brasil. Isso. Ele chama Barco Brasil. E ele é composto por uma tripulação, que é você e o Bolina. Bolina, isso. Né? Na Globe 40, a tripulação ela representa um país... Ela representa somente uma tripulação? Como que é isso? O barco ele entra sendo um barco brasileiro, o outro é um barco inglês, mas ele é tripulado por um italiano e um sul-africano. Como que é que se dá essa coisa? Tem uma exigência? Não tem? O que é? Isso é interessante. Os barcos para esse tipo de competição não tem nenhuma relação nem com tripulação, nem com nada. É a tripulação que quer ir, pode ser um italiano. Dentro da maneira de se posicionar dentro da regata, é livre. Tá. É livre. Mas acaba que a gente, por exemplo, quis representar o Brasil. Chamar o barco de Barco Brasil. Pôr o Barco Brasil como sendo uma divulgação do país, da vela, no país, etc. Essa foi a minha intenção. E progredi isso daí, que também depois isso foi no correr da coisa, em ser um embaixador do tratamento do AVC, que é a maior causa de morte no Brasil, que é o que eu faço, né? Eu trato AVCs. A sua especialidade é essa. Também é essa. Também faz isso, entendeu? Que é tirar o coágulo lá de dentro e conseguir reperfundir as artérias. E isso teve um grande avanço nos últimos 10 anos. Enorme. Assim... E foi uma especialidade, algo implantado esse ano, no qual eu batalhei muito, esse ano passado no SUS, por exemplo. Então, é uma outra conversa. Mas a minha intenção era essa. Então, as nossas redes sociais e tal estão todas voltando a trabalhar nesse sentido de fazer essa divulgação e tal. Isso também poderia me dar uma oportunidade de poder ter algum patrocínio que sei lá, de quem faz isso. No Brasil, na França, por exemplo, a vela é muito patrocinada por causas. Tipo, tratamento do câncer de pele, que é um negócio com a vela, né? Sol e tudo. É uma boa divulgação. Aí tem um hospital X, ele deixa de pagar imposto, uma parte, como lei de incentivo ao esporte, para divulgação desse tipo de coisa, entendeu? Então, seu projeto tem uma causa por trás. Tem uma causa. Interessante. Exatamente. A minha primeira causa que foi a agência, digamos assim, de marketing que era divulgar produtos brasileiros para tipo venda no exterior, como o Ayrton Senna fez. Mas ao longo do tempo eu fui vendo que isso não era bem o meu perfil, entendeu? O meu perfil sempre foi
trabalhar no hospital público, eu trabalho no hospital privado, onde eu ganho dinheiro, mas dar a contribuição à sociedade nesse sentido. Então, é isso, entendeu? Então, Entendi. O barco tem essa coisa, chama Barco Brasil, como bandeira, né? A gente registrou a gente registrou essa marca, né? E fizemos quer dizer, não só ser uma coisa de vela, etc. Tem uma causa por trás. Quando é que vocês embarcam? Então, a regata é a seguinte. Primeiro tem um prólogo, que começa em Lorient, que fica é a meca dos 440, que fica na Bretanha, né? E vai até Cádiz. São 4 dias. E é um prólogo. Ele vale só como meio participação na regata, mas não é algo de classificação. Vale 1 ponto, a meio pontos. Né? Aí, só pela participação, não é nem... Todo mundo acho que vai ter a mesma. Acho que é isso. Aí, a partir de Cádiz, Cabo Verde, 6 dias. Cabo Verde, Ilha da Reunião, que fica do lado de Madagascar, em frente a Moçambique ali. Então, Ilha da Reunião, para lá, é uma pernada. Depois Reunião Sydney, também é outra pernada. E Sydney, Valparaíso, no Chile. Já estamos falando em janeiro. Aí depois Brasil, ainda está em... O Brasil é tão organizado, né, que os caras não conseguiram ainda organizar exatamente onde vai ser o local. Ilha Bela poderia ser, não, já tive... Itajaí também já tive imensas conversas com o povo aí. E teria tudo para ser legal aqui em Ilhabela, mas eu sinceramente não quis meter nisso. Não quero, tem tanta coisa para... já tem tanta planejamento, logística, com certeza. Aí depois, daqui para Lorient. Tá. Então são 5 etapas, né? São previstas mais ou menos quantas milhas? São 40 mil milhas, né? 40 mil milhas. Um negócio pra caramba. Você vai somar mais um pouquinho ali naquela sua quantidade de tantas mil milhas que você tem, né, Zé? Se você contar 3 mil milhas a travessia do Atlântico, eu já atravessei 18 vezes. Olha aí. Mais um pouquinho lá, Zé, vai somar mais um pouquinho lá na quantidade de milhas que ele tem. Mas voltando só rapidinho, que eu lembrei de uma coisa aqui, falando de sponsors. Entendi que seu projeto ele tem uma causa, né, que está associada à saúde, né? É muito interessante. Mas se vier, por exemplo, um patrocínio da Mubadala, que está patrocinando lá o barco da Martina, é muito bem-vindo ou tem totalmente bem-vindo. Quer dizer, na verdade, eu tô, como diria o outro, a gente tem a regata que melhor me deu o exemplo de como se deve fazer isso foi a regata Cape to Rio 2020, né? Que nós ganhamos a regata overall em dupla, no 440. Não sei se vocês sabem, mas a gente ganhou no total, no geral, e só não ganhamos a Line of Honors, né? Primeiro de todos, porque a gente resolveu poupar o barco em função de... Na verdade, a gente estava chegando no Brasil. Isso é um negócio interessante, por exemplo. Estávamos no visual do outro barco. Nós éramos um 40 pés em dupla, com o Leonardo Chicorel. E aí estava entrando uma tempestade intertropical vindo do norte. Então, quer dizer... todo mundo estava... E a gente já estava na direção do Rio de Janeiro. Tá.
estávamos a acho que 800 milhas, uma coisa assim. Então, todo mundo, antes de chegar, estava subindo para poder pegar o vento forte mais favorável, né? Para não enfrentar isso de forma mais... Então, a gente estava no visual do 55, a gente pegou um plástico no coisa do motor e eles estavam 40 milhas atrás. E foram se aproximando da gente, a gente não entendia porque estava andando mal e não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí, finalmente, quando ele passou, tem alguma coisa errada e foi mais ou menos ao mesmo tempo que começou a fazer um barulho. E era uma parte do adesivo que caiu para dentro do... Nossa! É. E deu arrasto. Deu arrasto. E aí, a gente tirou e cortou, na verdade foi simples, e aí fomos embora. Daí, quando a gente chegou, e fomos praticamente andando o mesmo que eles. Só que eles eram uns 55 ou 50 e pouco, com 11 pessoas a bordo. Nós tínhamos 2 caras. Né? Eles eram para estar, no corrigido, eram para estar um dia e meio na nossa frente. Entendeu? Então, mas naquela de chegar na frente de todo mundo, a gente queria ir. E fomos juntos. Aí estava com essa, você vê, estava com essa previsão, já sabíamos que estava chegando. Aí a gente conversou entre eu e o Léo e falamos, cara, os caras vão... Eles estavam indo em linha reta, né? Esses caras vão enfrentar o negócio de través. A gente não tem condição de fazer isso em dupla. O barco já está com 3 mil milhas aí de vela. Já está cansado, nós também, vamos subir. Aí nós fomos para o norte mais um pouco e eles efetivamente... Mesmo assim, eles chegaram só 4 horas na nossa frente. Poxa! Foi legal. Aí depois então a gente acabou ganhando no corrigido. No corrigido. Mas chegamos, não fomos os primeiros da Line of Honors. Olha aí, Mumbadala. Quem pensa aí, ó, Barco Brasil, você pode, né, aparecer aí no Globo 40, né, patrocinando um belo de um projeto com uma causa por trás da saúde, né? Quem sabe aí, ó, conversa com o nosso querido o capitão Zé Guilherme, amante da vela e do mar, né? Sai um pouco lá da GP e vem aqui também, ó, Globo 40. Não é, Zé? Mas eu dei uma discutida com a CB Vela também, exatamente no sentido de representar o país, né? Não teve muita atração. Eu conversei... Para você ver, o próprio clube até está dando uma... Mas podia estar fazendo relações internacionais, etc. Não, mas nós vamos fazer. Esse é um dos propósitos nossos do Sailingcast, é a gente gerar essa visibilidade, mostrar esses projetos incríveis que a gente Por exemplo, eu conheço pessoalmente a Comodora da Hork, que é quem promove a Fastness. Jantei com ela uns tempos atrás. Nossa, é uma pessoa... Ela é do Almirantado britânico e trabalha para a Marinha Britânica. Tem uma... a gente devia utilizar mais a gente, entendeu? Eu tenho meu projeto. Claro. Minhas coisas. Mas deveria utilizar mais a gente. Mais tem outros que estão aí nos TP52, que estão nos... Por que a gente não utiliza mais esse... Talvez... Esse caminho. Esse caminho. Eu sei que a gente tem aqui mais perguntas, né? E a gente está meio com o tempo aqui já no limite, mas eu queria que você falasse um pouco de forma resumida, que é difícil, porque a gente tem muita coisa. Então, por exemplo, quando a gente fala de um projeto como esse,
a gente olha e fala, tá bom, embarca agora em setembro, mas você está fazendo esse projeto já há muito tempo, para o que eu chamo de preparação, né? É uma preparação para você chegar aonde você está agora, né? Quanto tempo de preparação você teve e quais foram as principais, vamos dizer, chamar de preocupações para que você conseguisse chegar nesse momento e daqui para frente entregar o que você espera entregar? Então, acho que a primeira coisa é você ver para onde vai sua perna, né? Então, se o seu projeto é de volta ao mundo, você tem que pensar num budget para comprar o barco, para ter um barco adequado e para equipar e treinar as pessoas. Então, basicamente isso. Meu budget nunca foi suficiente para isso, mas eu tive um sponsor muito bom durante algum tempo, que me permitiu, por exemplo, vamos dizer, ao invés de ser a volta ao mundo, vamos pôr a melhor campanha que a gente fez, que foi a que ganhou, Cape to Rio. Uma Cape to Rio, no mínimo 2 anos anteriores. Tem dinheiro suficiente para comprar um barco, tem que ter, não adianta ir sem pensar que você vai com algo, se você quer competir. Se você quer só atravessar, basta ter um barco resistente. Mas vamos dizer, se você quer competir, você precisa ter um barco que seja adequado à competição. Eu, por exemplo, escolhi o Classe 40. O meu projeto era ganhar essa regata. Primeira vez que eu fiz a Cape to Rio foi no Mussulo meu, nessa que teve a tempestade. No Mussulo meu, no 55, barco de cruzeiro, tirei 6º lugar e vi passar por mim a mais de 10 nós a mais, um Classe 40 que participou daquela vez, que chegou na minha frente. Aí eu falei, esse é o barco o meu próximo projeto. Para fazer coisa. Isso foi em 2014. Eu fiz a primeira compra do barco em 2015. Em 2017 a gente fez a Cape to Rio. Ganhamos em dupla e estabelecemos o recorde em dupla. Ainda eu não sabia velejar direito de barco, mas tivemos uma condição muito downwind na regata e fizemos a 6 dias. Então foi um negócio. Então a ideia essa que eu ganhei, eu fiz em 21. Nossa! Então não é 5 dias de diferença. Aí eu comecei a aprender como preparar barcos. Então eu comprei outro barco, disputei o campeonato, fiz a Transat, disputei o campeonato americano e preparei o barco para isso. Contratei um preparador e o barco, nesses barcos você tem que ter alguém que seja um profissional que conheça bem. Tem que montar uma equipe. Então, novamente, você tem que ter uma estrutura boa e tem que ter dinheiro para isso. Se você não puder fazer isso e quer participar de fazer regatas, quer fazer volta ao mundo e quer prepare a segurança. Você só vai quando o vento está favorável, você só ajusta as velas, como você falou. Então, assim, é muito importante. Mas aí, falando num projeto de vela mesmo, de competição, aí você precisa de dimensionar isso aí em termos de dinheiro. E não tem como não fazer isso sem um planejamento global. Então, você tem que ter alguém que prepara o barco e para uma regata dessa, mesmo com dinheiro, no mínimo 2 anos. 2 anos de preparo. Sem falar todo da tua história, né? Não é assim, 2 anos, mas você já se prepara desde quando você está... 2 anos com isso aqui. Na minha casa, atualmente, Entendi. Minha mulher não gosta muito, mas tem no corredor de casa, eu moro no apartamento, tem um quadro gigante
Com todas as datas. Das coisas que precisam acontecer. Isso começou há um ano atrás, entendeu? E do outro lado tem um outro quadro com as tarefas. Mas é isso. Parabéns, Zé. Nossa, estamos torcendo para vocês, torcendo para o Barco Brasil, torcendo para o Zé Guilherme. Vamos combinar de alguma maneira a gente se conectar pelo Selincast quando você estiver nas suas paradas e quiser passar para a gente um status de como foi, como que está sendo, quais são as expectativas. A gente deseja muitos bons ventos para vocês. Falar em muitos bons ventos, eu lembrei aí das boias do nosso querido amigo Edmar, né? Então a gente deseja de verdade muitos bons ventos. Você vai levar para casa, ó, quem sabe você puder usar uma hora lá, um protetor solar da Santec, que é o protetor solar do velejador. É um protetor que não escorre, não é oleoso, ele é totalmente tecnológico. O nosso querido apoiador Santec, ele faz a diferença para a gente que está na água e ele deixa sequinha a pele. Você vai ver, depois você experimenta e me fala. Zé, antes da gente terminar, vou te pedir para você escrever aqui no nosso log. É um diário de bordo do Selincast e todo mundo que passa por aqui deixa uma mensagem para a gente, registrando a sua participação, né, aqui dentro da nossa nave Selincast. Aqui, ó. Por favor, Zé, deixa aqui uma mensagem e aí a gente vai encerrando. Vamos torcer para o Zé Guilherme e a equipe Brasil Globo 40. Vamos acompanhar essa grande aventura, né? Vamos chamar de aventura pelo espírito do que vai acontecer, mas ela é muito bem planejada, preparada, toda uma logística, né? Feita para... Eu chamo de projeto. É um projeto maravilhoso, E a gente vai estar torcendo aqui por você. Agradeço imensamente a sua participação aqui no Selincast. Foi um dia trazer o Bolina aqui, mas agora... Vocês embarcam agora, é setembro, né? Para setembro, né? Na verdade, a gente embarca... Eu vou agora, a semana que vem, dia 10. Então agora em julho você já está indo. Já estou indo. A gente leva o barco para Fastness. Vai fazer a Fastness, que começa dia 26. Aí na Inglaterra... A gente tem umas coisas a fazer, a preparar o barco ainda. Já estão tudo planejado. E daí a regata termina em Cherbourg, volta, o barco vai para Lorient, onde sai o prólogo. O preparador vai terminar as coisas que tiver que fazer. Estamos sempre prevendo que possa acontecer alguma coisa na regata, né, na Fastness. Apesar de que eu vou competir para terminar, não vou competir para forçar barco, nem nada. Não vai nem com as velas que eu vou fazer conhecendo a tua história, do jeito que você é, chega na hora lá, você vai falar com o Bolina. Bolina, eu mudei de ideia, acho que a gente vai ser fita azul aqui, então se prepara. Não vai. Não dá, porque nós estamos... Pode ser que no nosso pedaço aí, nos barcos Sharp, eu quero ir bem mesmo. Lógico, te conheço aí, ó. Que legal, muito bom essa conversa. Agradece. Eu vou colocar de uma forma bem informal. Só uma... Essa força. Como é que você chama? É canal ou... Canal. Do canal? Canal, Selincast, Acabou a carga aí? Tá escrevendo. Acabou. Será que a gente tem uma caneta extra aqui, Nathan? Eu tenho na minha bolsa. Aqui. Aqui, Nathan? Agora tá mais fácil de escrever. Deu certo? Deu.
Isso aqui já vou até tirar para não correr o risco de ela ficar aí ainda. Sem gás. Abraço. E Vela Brasileira na sua promoção. Quer que eu leia? Ou você vai ler? Pode ler, por favor. Alessia Castro, o Projeto Barco Brasil agradece a força do canal Sencast. Um grande abraço e um obrigado à Vela Brasileira na sua promoção. Muito bom. Excelente, Zé Guilherme. Muito obrigado pela participação, Obrigado. por você ajudar a agregar aqui em cima do nosso projeto, construindo esse legado da vela brasileira, né? E a gente promovendo a vela. Você que ainda não assinou o canal, deixa o seu like, assina o canal Selincast. Isso daí ajuda a gente a manter esse projeto também, que é um projeto, né? Para que essa informação chegue para você gratuitamente pela internet e em todos os cantos do mundo. É isso aí, Zé. Fica para você aqui um bonezinho Selincast, para você lá na volta ao mundo, lá você manda uma foto pro Selincast falando, olha aqui, ó, tô... Maravilha, aqui, é isso aí. Barco Brasil, parabéns mais uma vez, Zé, obrigado. Obrigado pela participação mais uma vez. Você que ficou com a gente até agora, muito obrigado também. Acompanhe o nosso canal, as nossas redes sociais e até o próximo episódio. Tudo isso acontece porque o vento nos conecta. Até logo.